Hoje é o dia 15 da série 40 dias para abrir sua clínica médica. E desde o início dessa série eu estou falando para você o quanto é importante conhecer tudo que é obrigatório e o que é proibido dentro de uma clínica médica desde o início, desde a fase de planejamento e construção, para que você não seja surpreendido negativamente com gastos não previstos lá no final, quando você estiver com a data dessa inauguração pronta. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre utensílios obrigatórios em toda clínica médica, de acordo com a RDC 50 da Anvisa. A RDC 50 da Anvisa é basicamente a base da infraestrutura de toda clínica médica. Então, ela vai ser ali quase que um roteiro de inspeção da vigilância sanitária quando ela for no seu estabelecimento. Gabriela, traduz isso para mim, pelo amor de Deus. No vídeo que eu falei sobre a vigilância sanitária, eu expliquei que a fiscalização para a emissão do seu alvará, ou seja, para a vigilância sanitária dizer que sim, você pode ter o seu estabelecimento de saúde funcionando, nós autorizamos, ela é feita presencialmente. Então não se trata somente de um cara crachá de documentos, é feita uma vistoria física. E hoje eu vou te falar de alguns itens, espaço por espaço, que vão ser observados, que devem existir, ou seja, são obrigatórios, que tem na sua clínica no momento da fiscalização e, claro, no funcionamento do dia a dia. Se você não acompanhou essa série desde o início, volta lá nos primeiros vídeos para você entender quem são os profissionais que vão te apoiar nesse momento de abertura ou de reforma da sua clínica médica, incluindo o apoio jurídico de regularização sanitária, que é o trabalho que eu faço hoje aqui no meu escritório. Então, entendido esse ponto, eu também trouxe para você critérios de avaliação de um profissional se de fato ele sabe trabalhar com clínicas médicas. Então, volta lá e assiste. Por que estou falando isso? Porque mesmo que você contrate um engenheiro, um eletricista, uma pessoa que está formada para fazer aquilo, dentro da área da saúde existem muitas especificidades e se a pessoa nunca construiu nenhum prédio dentro da área da saúde, possivelmente ela não vai saber desses detalhes que eu vou te dizer aqui. E o primeiro deles é sinalização das tomadas. Todas as tomadas de uma clínica elas precisam ter ali indicativo, aquele adesivo que você compra na própria loja de elétricos de voltagem, se é 110, se é 120, a depender da região que você está e daquela voltagem que você está utilizando ali naquele cômodo. Uma coisa muito importante, que parece boba, que parece que não vai ser olhado, mas que é uma exigência da RDC 50, na verdade uma proibição, porque não pode utilizar benjamins, aqueles plugs que você coloca mais de uma tomada, e nem extensões. Então, todo o dimensionamento elétrico da sua clínica, ele tem que estar específico para ser utilizado tomada por tomada, ou seja, por mais que você até possa ter ali uma tomada dupla, mas você não pode ter nenhum conector que vai acrescentar uma sobrecarga naquela rede elétrica, porque você está falando de estabelecimento de saúde e todo e qualquer risco, seja elétrico, seja biológico, ele precisa ser evitado e a gente tem norma específica para isso. Outro ponto de atenção em relação a essa parte estrutural, ou seja, de levantamento de parede, de parte elétrica, é a parte hidráulica. Não vou entrar aqui em critérios de tubulação, isso não é minha área de atuação. Eu sou advogada, especialista em direito médico, atuo com regularização sanitária. O que eu quero te informar é que é muito comum que, principalmente em salas locadas, que você quer fazer o mínimo de reparo ali, o mínimo de quebra de parede para poder funcionar, e você queira colocar móveis que são facilmente retirados. E existe no mercado uma pia móvel para locais menores, para locais justamente transitórios que você não sabe se vai ficar ali muito tempo. Porém, pia móvel é proibida para clínicas médicas. É preciso uma instalação, de fato, de uma pia fixa, ligada ali na tubulação, porque a Anvisa considera um risco maior de contaminação para essas pias móveis, então é exigido que você, de fato, instale ali uma pia. E lembra, volta lá nos outros vídeos, da obrigação das salas de procedimentos ter esse local, ambiente de pia. Então, ao lado dessa pia fixa, que vai ser no local que você vai realizar procedimentos, lembrando, o consultório que só realiza a consulta na anamnese não precisa ter uma área lavável, porém, se você faz qualquer tipo de procedimento ali dentro, manuseia seringa, ou que seja minimamente invasivo, você vai precisar sim ter a pia, ter um dispenser de álcool em gel,
um dispenser de sabonete líquido e também o porta-papel toalha. Então, tudo ali descartável, tudo que possibilite a higienização, tanto sua, médica, quanto do paciente que vai estar ali com você. Então, é obrigatório ter esses itens nas áreas que são realizados procedimentos e, claro, além dos banheiros do estabelecimento. E, gente, falando em banheiro, não subestimem as normas para ter uma clínica médica. Tem regra para tudo. Para a porta do banheiro tem regra. E ela é que ela precisa abrir para fora. Ou seja, se algum paciente passa mal ali dentro, você consegue arrombar aquela porta e retirar esse paciente. Então não vai ter o risco de obstrução do corpo desse paciente dentro do banheiro. Então é obrigatório que essas portas dos banheiros sejam instaladas com abertura para fora. Outro item obrigatório para as portas de banheiro: maçaneta em formato de alavanca. Você não pode colocar aquelas maçanetas giratórias, que além de dar muito mais problema, ela também tem uma questão de acessibilidade, então precisa ser de fácil manuseio. Então não é opcional, por mais linda que seja a maçaneta redonda que você queira colocar ali, chique, aquelas vintages que lembram ali realeza, mas você precisa botar uma maçaneta de alavanca. É obrigação, é previsto na RDC 50 da Anvisa. E o último item de atenção aqui nos banheiros é o ralo escalonável, ou seja, aquele ralo que você consegue fechar, preferencialmente deixar fechado ali, abrir mesmo só quando for o momento de lavar e de uso. Então, é obrigatório que em clínicas médicas você tenha ralos escalonáveis, que é algo facilmente encontrado, você só precisa instalar corretamente, porque imagina o prejuízo de ter que arrancar um ralo ali já instalado, quebrar piso para trocar, porque a vigilância sanitária exige exatamente dessa forma. Então aqui nós já falamos sobre a parte elétrica, sobre a parte hidráulica, sobre os itens obrigatórios da sala de procedimentos, banheiros e vamos para um detalhe aqui em relação ao lixo. Também já tivemos vídeo sobre isso, volta lá e assiste, sobre a licença ambiental. E eu explico exatamente por que você precisa. E aqui dentro a gente também tem outras regras que a Anvisa exige, inclusive em relação à divisão, à classificação desse lixo. Então, dentro de uma clínica médica, nós temos pelo menos 3 tipos de lixo: o lixo comum, o lixo infectante, ou seja, que tem material biológico, e também aquele perfuro cortante. E para cada um tem um tipo de lixeira e uma cor de saco de lixo. Então, essa coleta seletiva ela precisa ser realizada ali dentro mesmo da clínica, para quando você for destinar ali no local, que nós já vamos conversar sobre ele, de colocar esse lixo, já está tudo separado, inclusive o que vai para a coleta comum, que é o lixo de resíduo comum, e o que vai para a coleta da empresa que você contratou e já entendeu por que tem que contratar também aqui nessa série. Então, para o lixo comum, que vai ficar ali no banheiro, que vai ficar ali na recepção, ou em uma copa, você pode utilizar os sacos plásticos das cores normais, que tem no mercado, geralmente um azul, geralmente um preto, mas essas latas, elas têm que ser preferencialmente de inox. Então, por uma questão de higienização, as latas de lixo têm que ser de inox. Quando a gente está falando do lixo biológico, aquele lixo infectante, aí você já tem que mudar a cor do saco de lixo. Mantém orientação em relação à lata de lixo de preferência inox, mas aí você tem que utilizar um saco branco, leitoso, mais resistente, para ser o indicativo daquele material ali biológico infectante que vai para a coleta seletiva lá da empresa que recolhe os resíduos da saúde. E também, aqui a terceira classificação de lixo que também vai para essa coleta com a empresa coletora do lixo da saúde, o famoso descarpar, que é aquela caixinha amarela que você coloca ali as agulhas e os perfuro cortantes. E o mais importante desse lixo é o local que ele fica, porque ele não pode ficar sobre bancadas que vai ali facilmente ser derrubado, você vai bater uma mão, ele precisa estar fixo em lugares elevados, justamente para gerar segurança daqueles perfuro cortantes que estão ali dentro não saírem dali, né, despejarem em algum lugar e machucar alguém e contaminar alguém também. Esse é um ponto que é sempre observado pela vigilância sanitária e também é uma questão de segurança para você e para o seu paciente. Então esse vídeo já está muito longo, ainda tenho outros detalhes para falar para você sobre esses itens obrigatórios. Então assiste o vídeo 16, a próxima parte desse vídeo, e lá no final eu vou entregar
todo o material escrito com link para você ter acesso a tudo isso que eu estou começando de forma organizada e simplesmente fazer aí a lista de compras da sua clínica. Te espero no próximo vídeo.